Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida do Espírito Santo. Hoje o nosso assunto é a Igreja Evangelizadora envia os seus batizados. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Que bom que você está aqui conosco, irmão. Para você que está chegando agora, nós já temos 2 vídeos para falar da ação evangelizadora da igreja. É o vídeo Introdução aos Carismas e da Igreja de Jesus a uma igreja que evangeliza. Esses 2 vídeos estão já disponíveis e se você curte assuntos como esse, convido você a curtir o nosso canal, a você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares e as pessoas da caminhada. Conto com a sua ajuda. Meu irmão, quando Jesus ascendeu ao céu, ele enviou a sua igreja, aqueles discípulos que testemunharam a sua ressurreição, que viram Jesus ressuscitado. E Jesus mandou a eles, deu uma ordem a eles que fossem ao mundo evangelizar. A igreja de Jesus é evangelizadora, né? Essa igreja foi enviada por Jesus para anunciar o evangelho. Assim também ela envia os seus evangelizadores, colocando em seus lábios a palavra que salva. Veja, meu irmão, pelo batismo nós somos incorporados ao corpo de Cristo. Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Pelo batismo agora nós também temos a missão de dar testemunho desse evangelho. Esse evangelho que é o próprio Jesus que veio ao mundo, que veio perdoar os nossos pecados e pela cruz nos lava de todo pecado. Esse Jesus que envia o Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em nós para reproduzir a vida santa, para reproduzir a natureza divina. E essa igreja tem a missão de anunciar o Evangelho ao mundo com poder, com sinais e prodígios, porque o Espírito Santo, ele é extraordinário, né? Quem foi enviado pela igreja não expõe ou prega o que pensa, né? Mas como diz São Paulo II, Papa São Paulo VI, ele diz assim, lá no documento Evangelii Nuntiandi, parágrafo 16, ele vem dizer assim, a igreja confere o mandato de pregar, não as suas próprias ideias pessoais, mas sim o Evangelho de Cristo, com a máxima fidelidade. Olha que importante isso. Quando nós vamos falar do reino de Deus, da pessoa de Jesus, né, daquilo que a igreja acredita, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não. Nós temos um assunto a tratar, que é a pessoa de Jesus, que é o reino de Deus, que é esse mistério do reino de Deus. A igreja é chamada a pregar sobre isso. E pregar sobre isso você tem que ser fiel àquilo que a igreja ensina. Eu tenho meu filho, o Valmir, ele já é crismado, mas na época quando ele estava no 4º volume, ele disse algumas coisas que a catequista dizia e que ia na contramão daquilo que a igreja prega. O exemplo, a catequista dizia, eu sou a favor do aborto, mas a igreja, ela não é a favor do aborto. Olha só. Então quando meu filho chegou e falou para mim, não filho, essa catequese está errada. A igreja, ela não apoia o aborto de maneira alguma. E expliquei para ele o que era o aborto. E expliquei o porquê a igreja não era contra. Então veja, essa catequista acabou por pregar aquilo que acha. E não é isso que a igreja quer. Quem vai anunciar o nome de Jesus tem que ser fiel ao evangelho. Tem que ser fiel àquilo que Jesus disse e mandou. É importante lembrarmos disso. Podemos pensar, evangelizar, fazer missão, testemunhar Jesus ao mundo. Isso é algo só para bispo, para padre, para papa. Meu irmão, nós erramos, isso é um engano. Isso é uma cultura popular que foi se alastrando ao longo do tempo. Mas não. Dar testemunho de Jesus ao mundo compete a todo aquele que recebeu o sacramento do batismo. Se você é batizado, você é chamado, você é convocado a dar testemunho de Jesus no mundo. Como é importante você se dar conta disso e perceber, se eu tenho que dar testemunho de Jesus no mundo, como funciona isso? Como é que eu vou dar testemunho dele? Nem sei por onde começar. Que bom que você está aqui nesse canal. Aproveite e veja outros vídeos e veja o que a nossa fé fala, o que a nossa fé ensina. É disso que trata esse canal. É uma vida no Espírito Santo. E tal vida no Espírito Santo já é um testemunho de Jesus no mundo. Olha o que diz o documento Lumen Gentium, né? Lá no parágrafo 33.
dentre todos os batizados. Aí ele vai elencar bispo, papa, cardeal, todos esses são batizados. E depois ele vem dizer, e os fiéis leigos, eu e você, e os fiéis leigos que colaboram com o plano da salvação, com a mesma intensidade, pois participam da mesma missão salvífica na igreja. É como eu disse a você, todo batizado ele tem o seu munus missionário. Ele se incorporou à igreja de Jesus. E a igreja de Jesus dá testemunho de Jesus. Com a mesma intensidade, o bispo, o padre, o diácono e o leigo, como eu e você, tem que dar testemunho de Jesus, porque nós recebemos o sangue de Jesus que nos purificou de todo pecado. E nós recebemos o Espírito Santo, que transforma a nossa natureza pecadora numa natureza divina, numa natureza santa. Por isso, eu e você, nós não podemos dizer não à missão que a igreja tem. Se a missão da igreja é dar testemunho de Jesus no mundo, anunciando o Evangelho, essa missão da igreja é para mim e você. E é disso que trata o tema. A igreja evangelizadora envia os seus batizados. Vamos mais a fundo. A todos aqueles que creram e foram batizados, o Senhor Jesus ordenou, ide e pregai o Evangelho. Todos nós, pelo batismo, nos tornamos um só corpo. Há como o braço dizer ao corpo, vai para lá, eu não vou não. Dá para o dente dizer, vai você boca para lá, pois eu dente vou para lá. Não dá. Nós não podemos nos tornar corpo de Cristo, que é a igreja, e não querer fazer a vontade da igreja, uma vez que essa igreja ela corresponde a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o mundo creia em Jesus. Por isso eu e você precisamos anunciar Jesus. Nós não podemos dizer não a essa missão salvífica. Todos nós nos tornamos corpo de Cristo e todos nós recebemos o Espírito, que é a força necessária para dar testemunho de Jesus no mundo, né? O livro Carisma até acrescenta desse jeito. Nenhum cristão pode desinteressar-se pela salvação dos irmãos. Todos os batizados devem cooperar na salvação de muitos. Olha aí, meu irmão. Todo aquele que recebeu essa graça de conhecer Jesus não pode guardar isso para si. Você tem que repartir isso com o mundo. É como você ter uma luz e falar, não, essa luz só vai iluminar-me. Não. Uma luz tem que ser colocada acima de uma mesa, num lugar mais alto, para que ilumine a todos. Esse é o sentido de quem recebe a luz de Cristo em nossa vida. Pode lembrar, lá no sacramento do batismo, o padre deu uma vela para aquelas pessoas que são os padrinhos da criança ou para aquele adulto que está recebendo o batismo. Isso significa que você agora é luz do mundo. Você tem que dar esse testemunho desse Jesus ao qual você, pelo nome dele, quis ser batizado. Como é lindo esse mistério e como é necessário. E Jesus falou, ide. É interessante que conjugar o verbo ide, ele é no imperativo. Ou seja, você não fala tu ide, nós ide. Não, quando fala ide, é todos ali, eu, tu, ele, vós, nós, ele e eles. Todos esses devem fazer aquilo que o verbo manda. Aí no caso aqui o verbo está falando, ide. E se o verbo diz ide, você não pode ficar parado. Você tem que ir. Sair da missão, evangelizar, dar testemunho de Jesus no mundo. Então, gente, a gente vai percebendo que é preciso renunciar ao comodismo e egoísmo é o primeiro passo para se viver e ser igreja. Como é gostoso, né? Quando chega o final de semana, nós vamos planejando as coisas mais gostosas. E ninguém está dizendo para você que você não deve planejar. Mas aonde está o espaço do anúncio de Jesus na sua vida? Aonde está o seu compromisso de batizado com o Senhor Jesus, que lavou os seus pecados na cruz e enviou o Espírito Santo? Está sobre você. Os talentos necessários para serem multiplicados estão em você pela ação do Espírito Santo. Você vai multiplicar esse talento ou vai enterrar esse talento? Ser igreja, nós precisamos viver o batismo e corresponder à missão. Olha o que o documento 107 da CNBB vem dizer. Lá no parágrafo 85, aquele que se deixa envolver pelo mistério do encontro é chamado a dar testemunho para que outros possam igualmente viver essa experiência. Irmão, se você olhar nos evangelhos, lá no Evangelho de João, por exemplo, capítulo 4, você vai ver que a samaritana se encontrou com Jesus, conversou com Jesus,
Jesus conversou com ela e ela percebeu que Jesus não era somente um profeta. Ele era o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. E de imediato ela parte para Samaria. Olha, ela encontrou com Jesus e percebeu que Jesus era o Cristo, aquele que devia vir ao mundo. E ela fez o quê? Vai para Samaria e vai dizer para os samaritanos: eu encontrei o Cristo, venham ver. Isso é a evangelização. Isso é o que está dizendo esse parágrafo. Todo aquele que se envolveu pelo encontro com Jesus agora é chamado a dar testemunho no mundo. É isso que está dizendo, não é? E foi assim com a samaritana. Deve correr assim também conosco. Por que você não vai compartilhar algo tão bom quanto é a presença de Jesus na sua vida e na minha vida? E nós queremos finalizar aqui, para que você agora se sinta igreja. E mais do que isso, se sinta chamado a dar testemunho de Jesus. E que jeito esse testemunho? De preferência, veja o vídeo anterior a esse. E também veja o vídeo Introdução aos Carismas. Não é expor conteúdo, é dar testemunho com o poder e na ação do Espírito Santo. E vamos terminar aqui com esse versículo tão importante. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perde o sabor, para nada mais serve. Não se acende uma luz para colocar debaixo da mesa, mas para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Amém, irmãos? Vamos terminar fazendo uma oração? Terminando aqui com a oração do Padre Marlon Múcio. Salvai, Senhor, os pastores do vosso rebanho. Se os pastores ficam enfermos, as ovelhas se dispersam e tornam presa fácil dos lobos ferozes. Batizai no poder do Espírito os nossos sacerdotes, para que, mais santificados, curados e libertos de todo mal, conduzam as vossas ovelhas aos prados eternos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.